eu ver como ficou aqui o meu poste, eu vou desvirar para vocês verem. Para você ver como ficou, teve uma parte ali que eu puxei mais para mostrar aquela coisa que eu tinha falado, de puxar tudo num local só. Tá vendo? Como esse suplex meu ele é bem macio, até não aparece tanto. Mas aqui, ó, quando eu iniciei, aqui eu já deixei essa parte que eu já fiz de propósito para explicar para vocês. Esse meu suplex ele é macio, quase não dá para perceber. Mas se é um suplex um pouquinho mais encorpado, dá para ver bem certinho. Ó, vou posicionar aqui para vocês verem. Aqui ele ficou bem lisinho. E aí a sobra, a diferença de tamanho que tinha de um pro outro, eu acabei puxando toda pro final. E olha como ficou assim, ó, essa parte aqui mais franzida, umas voltinhas. Então, já é uma peça que não vai ficar com uma visibilidade muito boa. Então, o que é o correto? É desmanchar esse pedacinho e distribuir toda essa diferença, toda essa sobra de tecido, distribuir em todo esse espaço. Tá? Esse aqui eu já fiz de propósito para mostrar isso para vocês. Tá? Aqui atrás, ó. Aqui atrás ele está bem distribuído, ó. Ele ficou bem bonito, bem alinhadinho, tá? Então, aqui a parte da costura, a gente já terminou. Outra coisa que é importante colocar a etiqueta, né? Eu sempre coloco, eu faço toda a costura e eu coloco a etiqueta na parte de trás, ó. Aqui, bem aqui assim. Eu não vou colocar agora, né? Mas não tem necessidade, vocês vão fazer isso, vocês vão colocar em cima do overlock, colocar a etiqueta aqui e passar uma costurinha. Por quê? Porque tem muita gente que arranca a etiqueta. E se colocar junto com a costura da peça, pode danificar. Então, assim, vai danificar só uma costura que já está por cima da peça. Então, não tem porquê... daí não tem problema. Essa pessoa arrancar, ela já vai ficar bem costurada. Agora, nós vamos para a parte da bainha, que daí é em outra máquina, ali na galoneira. E aqui, que era de overlock, nessa peça base, já finalizamos. Ficou toda costuradinha. É importante também fazer os encontrinhos do meio aqui bem alinhados, né? Fica uma peça bonita. E é isso. Essa peça já finalizamos. Agora vamos fazer a bainha da base da leg e finalizar a nossa peça. A bainha a gente faz, em média, 1,5 cm de dobrinhas assim, ó. Aí fica a critério de cada pessoa, pode ser 1 centímetro a 1,5 cm, mais que isso já não fica bonito. Então, aqui a minha tem aproximadamente 1,5 cm, a gente posiciona. Se quiser, já pode fazer a dobrinha em toda a perninha, né, para quem está iniciando, já deixa toda dobradinha aqui, depois posiciona embaixo da máquina e faz a costura. A linha da galoneira, a agulha da galoneira, o ideal é que ela pegue a traminha em cima do pedacinho, bem na pontinha e aqui. Evita de colocar uma agulha só em tecido, porque pode ficar repuxando, pode arrebentar a linha. Então, o ideal é ficar nos dois tecidos, tá? Então, aqui eu já vou posicionar. Aqui eu já gosto de cortar o excesso de linha antes de fazer o transpasso. Outra coisa, a gente quando finaliza a costura da galoneira, a gente sempre puxa para frente. A gente nunca puxa para trás, porque quando se puxa para trás, se desregula a máquina e também pode tirar essa trama aqui e quando a gente for puxar, ela vai desmanchar a costura. Então, sempre finalizando para frente. Tira o excesso e, ó, percebam aqui, ó, ficou uma sobrinha bem pequena e a traminha ficou em cima dos dois tecidos. Isso faz com que fique mais reforçadinho, porque na hora que, né, tem gente que tem uma canela mais grossa, às vezes tem um pé maior, vai vestir, ou às vezes engancha no dedo, e aí puxa, então, para ficar uma peça mais reforçadinha. Agora eu vou fazer outra perna. Se você ainda tem uma dificuldade de ver o tamanho, pega e mede uma com a outra, mede aqui. Quem já tem bastante prática, isso não é necessário, né? Mas para quem está iniciando, é importante medir os tamanhos da bainha para ficar os dois, para ficar uma estética bonita da peça. Aqui já tiro o excesso. Puxa para frente e corta. Ó, uma outra dica que eu também vou dar para você é,
sempre puxa, antes de cortar, eu sempre puxo o fio. Eu dou uma puxadinha no fio, ele meio que dá um nozinho e depois que eu corto. Porque às vezes, e eu sempre deixo assim, ó, um meio centímetro, não corto muito curto, ó, deixo meio centímetro, dou uma puxadinha. Por quê? Para que essa costura não se desmanche. Porque quando a gente corta, simplesmente terminou e cortou, ele pode desmanchar, porque isso aqui é uma corrente, né? Quando a gente faz a traminha, quando puxa uma ponta, ela pode se desmanchar todinha. Então, eu faço já, tem essas táticas, essas técnicas assim, que ajudam e fortalecem evitam, né, a desmanchar a bainha. Uma outra coisa que dá para fazer, que eu também aconselho, se você quiser reforçar ainda mais a sua peça, é passar uma reta aqui, ó, bem na emendinha aqui de tecido, da leg, faz uma retinha, que é no transpasse da costura. Isso aí, de forma nenhuma, vai fazer com que essa bainha se desmanche. Certo? Então, aqui finalizamos então a nossa primeira base, a nossa primeira costura, né, a nossa primeira peça, e que é a base da leg. Uma peça muito simples de ser feita, a peça mais fácil que a gente vai ter, e é isso aí, gente. Então tá, até a próxima aula.